Olá, no Direito Sem Fronteiras o assunto é eutanásia, ato de interromper a vida de um paciente terminal com uma doença incurável e de forma indolor. A prática é permitida em alguns países da Europa e voltou a ser assunto no continente. Os parlamentos de Portugal e Espanha já deram sinal verde para a eutanásia. E a Suprema Corte alemã liberou o chamado suicídio assistido, que é um pouco diferente. Uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, no final de fevereiro, liberou o chamado suicídio assistido. O caso chegou ao tribunal depois que uma doente terminal viajou à Suíça em 2017 para realizar o procedimento. A prática havia sido proibida na Alemanha em 2015. A Suprema Corte reconheceu que não se pode tirar de uma pessoa a decisão final sobre a própria vida. A eutanásia continua proibida no país. Diferente da eutanásia, que é quando o próprio médico aplica substâncias que levarão à morte, no suicídio assistido é o doente que realiza a ação de injetar os medicamentos ou desligar um equipamento sob supervisão. Ainda existe a ortotanásia, que é quando o médico suspende medidas que prolongam a vida do paciente, que cessa naturalmente com cuidados paliativos. Tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são legais na Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Colômbia. Apenas o suicídio assistido é legal na Suíça, Alemanha, Canadá, África do Sul e em 5 estados dos Estados Unidos. O parlamento português aprovou a eutanásia em fevereiro, mas ainda aguarda a sanção presidencial para entrar em vigor. Já o Congresso espanhol deu sinal verde para o debate que pode culminar com a aprovação da lei que reconhece o direito à eutanásia. Bom tema. Para debater o assunto, convidamos Alonso Freire, doutor em Direito Público e mestre em Direito Constitucional, e João Batista Rodrigues, professor de Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Como é que está o Brasil hoje em relação à eutanásia ou ao suicídio assistido, vamos dizer assim? Eu acho que a informação mais importante que a gente pode, para começar esse debate, nós não conseguimos avançar ainda na questão do aborto, que é uma questão de início da vida. Então, a questão da eutanásia, suicídio assistido, que é exatamente o final, ela demanda uma série de questionamentos que nós não conseguimos sequer avançar com relação ao aborto propriamente dito. Perfeito. Então, a nossa situação, quando comparada com outros países, eu não digo nem legalmente, porque legalmente é insípido o que nós temos aqui. Nós não temos ainda uma discussão minimamente madura no âmbito da sociedade para saber para qual caminho nós vamos caminhar. Isso é o básico. Por que nós não respondemos a essa demanda? Por que nós não discutimos isso, doutor? Eu acho que, atualmente, essa é uma questão muito difícil de ser discutida, sobretudo no parlamento. Nós estamos com um parlamento com uma formação conservadora e penso que é uma questão muito sensível em um país como o nosso, bastante religioso, em que uma questão como essa e sobretudo, a definição de quando se põe fim a uma vida, ela pressupõe, portanto, o seu início. Então, se há uma indeterminação sobre o início da vida, essa questão ela gera um desacordo razoável no meio da sociedade. E esse desacordo ele acaba sendo transmitido para os entes de deliberação. Então, o Congresso Nacional, penso eu, terá muita dificuldade um dia de aprovar. Penso eu que talvez seja uma decisão, no futuro, uma decisão judicial, uma decisão contramajoritária. Mas concordo com o ponto de que é uma questão muito difícil de se avançar hoje no Brasil. Vamos tentar explicar, ou vamos explicar de fato a diferença entre os procedimentos. Eutanásia, nós temos o suicídio assistido e a ortotanásia. Parece que a ortotanásia é permitida no Brasil. Vamos explicar um pouquinho as diferenças desses procedimentos? Eu vou começar por trás. A ortotanásia, que talvez seja o mais fácil, que é o que existe hoje diuturnamente. É simplesmente você, diante de um paciente que vai encarar a morte ali adiante, você simplesmente não permitir que seja dada uma continuidade a um tratamento. Então, um tratamento que daria uma sobrevida a um paciente de alguns meses, eu simplesmente, por saber que é irreversível aquela questão de saúde, eu encerro esse tratamento hoje e vou com medidas meramente paliativas para permitir que haja uma morte com dignidade. Então, ao invés de 6 meses de sofrimento,
passariam a ser 3 meses agora com bastante dignidade, sem dor, em casa, cercada dos seus. Isso é algo que, se você parar para pensar, ocorre diuturnamente ou por escolha ou pela questão da própria sociedade brasileira. Não quero polemizar sobre isso. Isso é permitido no Brasil. É permitido, inclusive, a primeira vez que isso foi tentado foi através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que em 2006, de uma forma muito explícita, autoriza isso. Houve um grande problema, o Ministério Público, então, entra contra a resolução, considera que isso é uma chancela, uma autorização para que os médicos pudessem decidir quem teria o direito a viver ou morrer, e essa decisão acabou sendo cassada mais adiante, e aí o próprio Código de Ética agora do CFM, completamente remodelado, uma linguagem muito, muito moderna, acaba de forma eufêmica. Então, ela não enfrenta o problema como a resolução de 2006, numa linguagem muito elegante, numa linguagem muito sutil, faz o que a resolução de 2006 já aprovava, mas de uma forma tão menos agressiva que simplesmente não há mais como você judicialmente reverter aquela autorização. É tanta dignidade que entrega ao médico, tanto poder que dá ao médico junto com o paciente de escolher a forma digna de dar continuidade ao tratamento, que a ortotanásia acabou sendo permitida. E não deveria ser diferente. É a última vontade. Nós damos tanto valor no direito à última vontade de uma pessoa em vida. Quer dizer, o codicilo, a última declaração em vida de uma pessoa, feita num pedaço de guardanapo, vale tanto, mas o seu desejo de não continuar o tratamento não valia até então. Então, hoje a ortotanásia ela é permitida. E até porque, de novo, sem querer polemizar, não sou médico, mas é o que acontece diuturnamente com o SUS. Infelizmente, nós não temos leitos de UTI para todos os pacientes que lá chegam. Imagine, então, as decisões que são difíceis de serem tomadas. Um médico vendo um paciente que não tem mais condição de sobrevida, que vai sobrecarregar aquela unidade, aquele leito da UTI pelos próximos 15 dias, e um jovem que acaba de entrar no hospital, não tem leito, o que faz então o médico? Então, a ortotanásia, mais do que uma questão de própria decisão do paciente, acaba sendo, e aí talvez seja o erro, porque a ortotanásia depende da autorização prévia do paciente, mas nós temos uma ortotanásia que acaba sendo praticada informal todos os dias. Explicando a eutanásia agora, doutor. Bom, a eutanásia é um procedimento que é realizado. Para ser eutanásia, ela tem que ser realizado por alguma autoridade médica, seja um médico ou um conselho formado por médicos. A eutanásia é a interrupção, então, de uma vida. Essa eutanásia ela pode ser classificada de diversas formas, ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. Mas a eutanásia ela tem como um ponto que a caracteriza como uma forma de interromper uma vida, né, em uma situação de grave, de maior gravidade na saúde de uma pessoa, de um estágio avançado ou debilitado de saúde da pessoa. Então, esse procedimento, que deve ser realizado por um médico, ele tem um caráter benevolente e ele pode ou não contar, né, com a manifestação de vontade desse paciente. Por isso que se diz que a eutanásia ela pode ser voluntária, quando o paciente, né, manifesta esse desejo, ela pode ser não voluntária, quando ela é realizada a eutanásia e o paciente não pode, por alguma razão, manifestar essa vontade. Está em coma profundo, não, por exemplo, durante 10 anos. Exatamente. Tá certo? Ou a involuntária, essa muito mais criticada, que é contra a vontade do paciente. Então, a eutanásia é essa interrupção, né, da vida de uma pessoa em uma determinada situação. As ordens jurídicas ao redor do mundo, elas adotam critérios distintos sobre quais são as circunstâncias, quais são as situações que autorizam a eutanásia, né? Por exemplo, Luxemburgo, Bélgica e Holanda adotam critérios um pouco distintos. Luxemburgo se aproxima mais com a Bélgica, mas eles sempre exigem, por exemplo, agora em Portugal, está exigindo, portanto, o parecer de uma junta médica, de 3 médicos. Então, vai depender muito da situação em que se coloca esse paciente. Então, a eutanásia é essa interrupção em razão de uma doença, de um agravamento dela, e sempre algum estágio que é irreversível e que a morte se aproxima. Não é uma questão de escolha entre morrer ou não em razão de um estado emocional ou que envolva algum tipo de laços com uma vida digna.
Mas não, é uma situação que é irreversível, que se aproxima e que só quer se antecipar. Suicídio assistido. O suicídio assistido, ele se aproxima muito da eutanásia. A diferença é quando você tira o autor da própria prática. Então, enquanto na eutanásia eu tenho uma autoridade médica ou uma junta médica, alguém que efetivamente, e aí para simplificar, vai apertar o botão, no suicídio assistido eu entrego esse botão para o próprio paciente. Então, é o próprio paciente que dará, através de um último comando, o ato que vai acabar com a sua vida. A diferença do suicídio assistido para um suicídio propriamente dito é que é feito em um local com grande dignidade, cercado de todos os cuidados médicos para se evitar intercorrências, para permitir que esse suicídio seja irreversível, né? Quantas tentativas de suicídio acabam ficando no caminho? O suicídio assistido, você barra essa possibilidade dele ter algum tipo de fracasso na sua execução e, mais do que isso, algo que seja indolor, cercado dos seus entes, de novo, tudo com muita dignidade. É muito sutil a diferença entre os dois métodos, porque o fim é o mesmo, é que se provoque a morte através de uma característica artificial. Eu só troco quem vai fazer a execução dessa ordem. E uma coisa só para acrescentar, o suicídio assistido não necessariamente está ligado à proximidade de uma morte. Ela pode ser, uma pessoa descobriu que está com uma doença que vai morrer daqui em 5 anos e ela não quer submeter a um tratamento, né, que para ela é penoso. Então, ela pode, por fim, antecipar isso com auxílio, ajuda de alguém. Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos em que o médico ele apenas auxiliava, aplicava a injeção em alguém, deixava o ponto lá, a pessoa ia apertar o botão, né, para poder pôr fim à vida. Então, ela não depende desse critério de que a morte está ali próxima, né, e não necessariamente a pessoa está com algum sofrimento. Que tipo de abuso contra uma pessoa doente esses 3 institutos, vamos dizer assim, ou 4, podem gerar? Quer dizer, nós mencionamos aqui já a eutanásia contra a vontade do paciente. Esse me parece um caso bastante delicado, né? Como é que funciona isso na prática, doutor? Bom, além da eutanásia, do suicídio assistido e da ortotanásia, tem a chamada distanásia. A distanásia, geralmente, é um prolongamento forçado da vida, né? Diferente, é o oposto da eutanásia. A distanásia ocorre quando o médico, né, primeiro, ele quer combater a morte, né? Ele trava uma luta com a morte. E aí ele acaba, né, adotando um procedimento terapêutico forçado. Ou pode ser através de uma terapia forçada ou através de um tratamento que é inútil. Então, você prolonga isso. Você mencionou logo no comecinho a situação do aborto no Brasil. Você mencionou a situação do conservadorismo da sociedade brasileira, de uma maneira geral, não apenas o parlamento. Eu pergunto, no caso de Portugal e Espanha, que também são países bastante religiosos, países cristãos, etc., como que as religiões se comportam diante de um caso como esse? O fato de esses países estarem às vésperas da adoção da eutanásia poderia ter algum tipo de inspiração aqui para o Brasil? Religião é fundamental nessa questão. A religião vive da vida e da morte. Então, a partir do momento... E da vida depois da morte. Principalmente da vida depois da morte. Então, se você tem esse cenário colocado, você vai ver que os sistemas jurídicos respondem à própria questão de uma sociedade colocada. Então, não por acaso, nós vamos ter maiores problemas ou menores problemas de acordo com a formação, né, o caldeirão cultural daquela sociedade. Então, uma sociedade como a nossa, onde os princípios religiosos são muito arraigados, são muito importantes, essa é uma discussão extremamente difícil. Então, no caso tipicamente brasileiro, onde a maioria da população ou ela é católica ou ela é protestante, né, através dos evangélicos, isso não há espaço religioso para que se trave essa discussão. A gente volta a abordar esse assunto. Eu queria depois saber dos exemplos bíblicos onde eutanásia, suicídio assistido aparecem ou por uma interpretação ou por outra. Ok? Segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O
O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre eutanásia. Nós falávamos no primeiro bloco, você mencionou que na Bíblia há alguns exemplos desses procedimentos de eutanásia ou de ajudar alguém a morrer. Você se recorda disso em mais detalhes? Assim, uma passagem lateral, mas que é muito de acordo com a própria história, que é o bom fariseu tem a obrigação de não permitir que os seus pais possam sofrer, e o bom fariseu, então, deveria, numa situação extrema onde o pai ou a mãe, diante de uma grave enfermidade, ele deveria colocar fim àquela enfermidade. Não por acaso é o mesmo exemplo celta, né? Os antigos celtas, isso era uma obrigação social, você não permitir que os seus pais, diante de um sofrimento que não pudesse ser tolerado, que ele fosse então abreviado. O bom filho deveria fazer esse tipo de coisa. Então você tem efetivamente ao longo da história uma preocupação. Dou um outro exemplo. Na Inglaterra, quando teve essa discussão, o médico real, ele, numa das discussões travadas sobre a questão do suicídio, ele mesmo diz que o rei George V foi efetivamente, a sua morte foi abreviada pelo uso de barbitúricos. Então ele diz na Câmara dos Lordes que ele consentiu, que ele deu ao então rei uma quantidade de barbitúricos para abreviar a sua vida. São exemplos que merecem uma certa reflexão. Eu estou me lembrando aqui que os médicos em Portugal, em princípio, são contra a eutanásia. Eles estão naquela linha mais conservadora de dizer que o paciente merece alguma chance extra no leito hospitalar. Você acha que os médicos têm condição, têm força suficiente para reverter esse quadro lá? Eu acho difícil. Em Portugal, essa é uma batalha de longa data. Ela já está sendo recolocada agora, né? Recentemente foi aprovado 5 projetos, esses projetos precisam ser consolidados e enviados para o presidente, né, Marcelo Rebelo, para então sancionar ou vetar total ou parcialmente. É claro que os médicos em qualquer lugar do mundo, eles têm algum tipo de força, eles exercem alguma influência, mas acredito que nesse ponto em particular não terão, né? E acho que, obviamente, como seria de se esperar, há médicos que são a favor, sim, desse tipo de procedimento. Então, embora possa ser uma maioria em Portugal, diferentemente como ocorre, por exemplo, na Espanha, mas eu acho que é uma decisão que ela não vai encontrar uma força muito grande entre os médicos de modo a reverter. Essa é uma discussão que ela já vem desses últimos anos, uma discussão profunda que envolve acadêmicos. Então, eu acho que, a despeito dessa mobilização dos médicos em Portugal, eu acho difícil de haver um retrocesso quanto a esse ponto em Portugal. Na Espanha, os médicos são favoráveis à instituição da eutanásia, mas o partido de extrema-direita espanhol diz que esta será uma licença ao direito de matar. Assim, é um discurso duro, na canela. Poderoso. Né? Poderoso. Você acha que tem condição de reverter isso na Espanha? O melhor exemplo de eutanásia na história recente, ele é confundido com eugenia, que foram os nazistas. Então você aplicava a eutanásia como forma de purificação, você escolhia, você determinava quais seriam as pessoas que não teriam condição de continuar vivas, ou por uma questão de enfermidade, por uma questão de má formação, ou por uma questão, como se mostrou mais adiante, por uma questão de raça, né, de religião, e você acaba então usando um mecanismo com outro viés. Então hoje o grande problema na Espanha é voltar com esse caldeirão e tentar mostrar que o que a eutanásia pode fazer é uma forma moderna de eugenia. Olha só, qualquer que seja o sistema, qualquer que seja a lei, qualquer que seja a forma de aplicação, nós vamos encontrar exemplos que deram certos, exemplos que deram errados. E é assim com a lei. Qualquer lei hoje em aplicação no país, em qualquer canto do país, qualquer que seja a sua natureza, de trânsito, comercial, financeira, nós vamos ter exemplos onde a lei foi precisa, foi justa, foi correta. Nós vamos encontrar erros, nós vamos encontrar pessoas que ficaram por ela desamparadas. Com esse assunto não vai ser diferente.
A diferença é que enquanto num contrato comercial a gente pode impingir a alguém um erro de R$4, num caso como esse, o resultado é a morte. Ou, no caso, um sofrimento ainda maior. Então, a questão espanhola, ela esbarra exatamente nisso. Nós vamos dar ouvidos ao quê? Nós vamos dar ouvidos à ciência, nós vamos dar ouvido à vontade do paciente, ou nós vamos dar ouvido à sociedade, consequentemente, a tudo que ali se coloca, inclusive em termos religiosos. Interessante. Na Alemanha, a eutanásia permanece proibida. O que a Suprema Corte está liberando é o suicídio assistido, lá na Alemanha. Você acha que em algum momento a eutanásia poderá ser liberada na Alemanha, ainda tendo no espelho retrovisor o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Essa é uma questão interessante. A proibição do suicídio assistido, ela data de 2015. Então, é um avanço recente. Você tem aí um pouco mais de 4 anos e poucos, né, meses de um avanço. E a questão da Alemanha tem uma particularidade, é que ela proibia, né, o suicídio assistido que ele fosse comercializado. E na própria Alemanha havia algumas agências, algumas organizações que comercializavam de fato isso antes da proibição de 2015. Né? Isso foi proibido e essa comercialização começou a ser questionada qual era o seu alcance. O que o Tribunal Constitucional Federal alemão decidiu? Ele disse o seguinte, olha, toda essa disposição ela vai de encontro com a lei fundamental. Então é melhor a gente, né, permitir o suicídio assistido, né, agora dar esse primeiro passo, não envolver uma terceira pessoa no que diz respeito à prática, por fim, de fato, na vida. E acredito que essa pode encontrar alguma dificuldade em razão do passado recente da Alemanha, né? Mas o Tribunal Constitucional Federal alemão é um tribunal de vanguarda, é um tribunal que ele faz valer de fato os direitos fundamentais, em especial aquele que é o núcleo essencial da Constituição alemã, que é a dignidade humana. Então, eu acho sim que, se você olhar a proibição do suicídio assistido, 2015, e agora autorizou, então eu acho que esse avanço, né, esse processo civilizatório na Alemanha, ele tá avançado. Então, eu acho que não é difícil, não. Vai encontrar, obviamente, dificuldades em razão, né, do ocorrido no seu passado, mas eu acho que esse é o caminho natural. Perfeito. No caso de uma pessoa que tenha dupla cidadania, vamos dizer, um brasileiro que também tem a cidadania portuguesa, ou brasileiro com cidadania espanhola, aí no caso pela Comunidade Europeia, etc. Como seria a opção desse cidadão se ele desejasse a eutanásia na Espanha, por exemplo? A questão de toda essa legislação, ela não faz grande diferenciação entre os seus nacionais e estrangeiros. Algumas delas colocam como condição o fato de ser residente no país. Tá. Então, isso resolve bastante. 90% dos eventuais problemas. O que se pretende com esse tipo de legislação? É evitar o turismo da morte. Uhum. Essa é uma preocupação, por exemplo, que a Holanda tem muito forte. A Suíça você também, né? Evitar que as pessoas embarquem com o intuito de fazer do seu destino o seu local de morte. Né? E isso não é por uma questão macabra, ou deixar a Holanda marcada, por exemplo, como um lugar macabro. É uma questão prática. O que você faz com um corpo? Um corpo de uma pessoa que não é um nacional holandês. O que você faz? Qual é a vida pretérita daquele corpo? Como você vai dispor daquele corpo? Aquele corpo pode ser enterrado num cemitério como os demais corpos? Aqui ele foi submetido? Tem algum tipo de doença? Tem um aspecto legal aí, forte. Então, né? Existe uma série de coisas. Então, a questão é, no caso de Portugal, é de você ser efetivamente um residente. Até porque, apesar da lei holandesa não falar, a lei holandesa não proíbe, deixar isso muito claro, a lei holandesa não proíbe que um estrangeiro lá seja colocado nessa situação. Mas há a necessidade da palavra do médico. E há um consenso não escrito de que os médicos não permitem, então, não aceitam efetivamente fazer com nacionais estrangeiros. Por conta da barreira da língua, da barreira cultural, social, essa coisa toda. Mas respondendo a sua pergunta agora de uma característica simples. O simples fato de você se tornar residente naquele local autorizaria você levar isso daí adiante. Isso funciona também para Luxemburgo, para Bélgica e Colômbia?
Bom, são países que adotaram sistemas um pouco distintos, não tão distintos no que diz respeito a Bélgica e Luxemburgo, que tem um sistema muito semelhante. Já na Colômbia, a lógica é um pouco diferente, né? É uma questão muito mais relacionada à dignidade da vida. Então, se em alguns países essa distinção entre o âmbito de proteção do direito à vida, né, no sentido de uma vida biológica, de permanecer vivo, na Holanda ou na Colômbia, essa perspectiva do por fim à vida por uma autonomia, por uma vontade, ela está relacionada muito à dignidade, né? Todos os países que adotaram constituições pós-guerra enfatizam esse aspecto de suas constituições. Então, ela está muito mais relacionada ao por fim a uma vida de forma digna. Então, eu poderia dizer que na Colômbia, diferentemente do que ocorre com Bélgica e Luxemburgo, é uma questão muito mais de vida digna do que de sofrimento, de morte e vida digna do que sofrimento, de uma situação, portanto, em que está diante de uma morte próxima. Há um caso bastante interessante, que costuma ser lembrado nesse tipo de debate, do cientista australiano David Goodall, que em 2018 viajou para a Suíça e realizou o suicídio assistido. Detalhe, ele não tinha nenhuma doença grave, mas mesmo assim ele conseguiu fazer o suicídio assistido, cometer o suicídio assistido, porque teria perdido a vontade de viver. Essa foi a declaração formal dele. Isso estimula outras pessoas que têm uma saúde razoavelmente boa, mas que perderam o interesse pela vida. Isso pode virar um comportamento social, sobretudo no mundo hoje onde há perda de emprego, onde existem maiores dificuldades econômicas, existe muita pressão em relação a imigrantes. Como é que você vê isso? Eu acho que quem está decidido a encerrar a sua própria vida o fará, com esses métodos mais ou menos sofisticados. Eu estava até falando com o Alonso, antes de nós entrarmos no estúdio. Todos esses modelos que nós estamos tratando aqui são modelos absolutamente caros, que não estão disponibilizados a pessoas que não tenham condição financeira. Quanto custa, por exemplo, um suicídio assistido? Temos ideia, não? Na Holanda, por exemplo, câncer, 90% dos casos, alguma coisa entre 14 mil dólares a 50 mil dólares, dependendo de várias coisas que vão sendo agregadas. Quando você tem um direito, você tem o direito de exercer ou não esse direito. Então, aqueles que são favoráveis, né, ao suicídio assistido, é uma situação que não está diante de uma morte iminente como essa que você acabou de nos dar. O David Goodall. Exatamente. O que aqueles que defendem essa possibilidade dizem que ele não está abrindo mão do direito à vida. Ele já viveu bastante, ele disse. Ele não quer exercer. Tal qual, você tem direito de propriedade, se alguém invade sua propriedade, você não quer exercê-la. Aí você pode dizer, mas tem direitos que são indisponíveis, mas tem todo o direito, eu tenho que exercer, ou eu posso exercer ou não. Então, aqueles que sustentam isso aqui independe da minha situação, da minha saúde. Eu apenas não quero mais exercer. É claro que isso banaliza a vida. E isso é um problema muito grande, especialmente, como você colocou, no Ocidente, onde a vida é um valor sagrado, né, na maior parte do Ocidente. Então, o fato de você banalizar é que é o problema. Perfeito. Daí é que deve ter o cuidado do sistema jurídico de não banalizar isso. Não é facilitar, mas ter a certeza de que aquele é um caso que se enquadra na sua normatividade. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Infelizmente, chegamos ao final. Agradeço a divisão de conhecimento aqui. Muito obrigado. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.